Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu sou Davi Marangon, sou coordenador das áreas de Educação Física e Arte da Editora Positivo e também faço parte da comissão organizadora desse nosso 4º Seminário Nacional Investigando Práticas de Ensino em Sala de Aula e do 2º Seminário Internacional de Práticas Pedagógicas Inovadoras. Para dar início aos nossos trabalhos e para acolhê-los e dar as boas-vindas, inicialmente eu chamo o Gerente Nacional de Assessoria das Áreas do Conhecimento do Departamento Editorial e de Tecnologias Educacionais da Editora Positivo, Paulo Roberto Pelissari. Bom dia. É com muita satisfação que, em nome da Editora Positivo, damos boas-vindas aos participantes de escolas e municípios conveniados e de outras instituições, tanto os aqui presentes, quanto os que nos acompanham online no Brasil, em Portugal e em outros países. Essa 4ª edição do Seminário Nacional Investigando Práticas de Ensino em Sala de Aula, promovido pela Editora Positivo, acontece mais uma vez em parceria com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, com a 2ª edição do Seminário de Práticas Pedagógicas Inovadoras. Esse seminário é um evento satélite do Congresso Internacional TIC Educa, notadamente um dos mais importantes eventos internacionais na área das tecnologias da informação e da comunicação, voltadas para a educação, que teve a sua última edição nos dias 8, 9 e 10 de setembro deste ano em Lisboa. Hoje teremos oportunidade de compartilhar alguns dos melhores trabalhos apresentados neste evento. Nesse momento, faço uso das palavras do educador Paulo Freire para registrar a intencionalidade desse evento. Diz ele no seu clássico livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Abre aspas. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esse que fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando. Intervenho, intervindo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar a novidade. Fecha aspas. Mais adiante, ele afirma, abre aspas, por isso é que na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão, crítica sobre a prática. Fecha aspas. É exatamente para isso que todos nós, educadores e educadoras, nos reunimos aqui no dia de hoje, para refletirmos sobre as práticas de ensino em sala de aula, e trocarmos experiências sobre as possibilidades de inovação na prática pedagógica que realizamos no cotidiano de nossas escolas. O principal foco é salientar o protagonismo docente que leva ao protagonismo discente. O tema deste ano é diferentes designs de ensino de recursos didáticos, múltiplas possibilidades para mediação pedagógica. Com este tema, queremos chamar a atenção para a transposição da lógica do designer para a prática pedagógica. Essa lógica aparece quando se propõe um ensino reflexivo que considera o conhecer na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. Esse procedimento favorece a construção de diferentes possibilidades de mediações por parte do professor, para que se efetivem aprendizagens relevantes e significativas para os alunos. A lógica do designer se revela também quando se configuram recursos didáticos que permitem inovações em diferentes âmbitos das práticas escolares, como na organização dos espaços, na construção dos objetos de aprendizagem e no redimensionamento dos tempos escolares. É com este pano de fundo que faremos os nossos estudos no dia de hoje.
Para abrir os trabalhos do seminário, chamo o diretor do Departamento Editorial e de Tecnologia Educacional da Editora Positivo, Joseph Hazuki Jr. Tenham todos um excelente dia. Obrigado. Bom dia para todos, sejam bem-vindos, a grande maioria é de fora de Curitiba, então sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa, com prazer que recebemos vocês, escolas conveniadas, municípios conveniados, né? Temos aqui escolas conveniadas ao SPE e também municípios conveniados ao Aprende Brasil, ambos sistemas fazem parte da Editora Positivo. Fora isso, né, temos online 220 pessoas, mais ou menos, que estão, a partir desse momento, nos ouvindo. Da mesma maneira, o professor João Felipe, da Universidade de Lisboa, que está no ar, está nos vendo e nos ouvindo, né? Então, bom dia a todos que estão fora daqui desse auditório. É com grande alegria que a gente faz esse momento com vocês, esse dia de trabalho, esse dia de estudo, no 4º Seminário Nacional Investigando Práticas de Ensino de Sala de Aula, que é esse seminário promovido pela Editora Positivo, aqui em Curitiba, portanto, já na sua 4ª edição, mas, simultaneamente a ele, o 2º Seminário Internacional de Práticas Educativas Inovadoras, que é o seminário que está ocorrendo no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Então, são 2 eventos simultâneos, cada um na sua edição diferente, um na 4ª, a nossa, e eles na 2ª, mas com o mesmo propósito, e feito numa parceria muito interessante que nós temos com essa universidade, e já há 2, 3 anos dialogando, trocando ideias, e que nos proporcionou nesse ano a nossa participação da Editora Positivo no TIC Educa, que é o maior evento da Europa no que tange a tecnologias educacionais, que, como o professor Paulo já citou, ocorreu no mês de setembro. Nós estivemos lá apresentando um case, né, apresentando o nosso livro digital do ensino médio, que foi considerado um dos melhores produtos didáticos do momento em termos de inovação tecnológica, e isso nos aproximou bastante dessa universidade, promovendo entre as partes, entre o Instituto de Educação e a Editora Positivo, e, consequentemente, todos vocês, professores, mantenedores de escola, um diálogo muito próximo daquilo que o mundo vem refletindo acerca das novas tecnologias. Isso é de extrema importância para todos nós que produzimos conteúdo didático, que fazemos escola, que temos o cotidiano com os alunos, porque temos certeza e clareza que não há mais como pensar em educação sem pensar em tecnologias, sem pensar na diversidade que isso pode trazer em benefício dos processos de aprendizagem. Não é, em hipótese alguma, a ideia de fazer um diálogo com professores de buscar substituições. Não se trata, no nosso ver, no nosso entender, e diante daquilo que temos estudado, que nenhuma tecnologia virá substituir outra, né? Pode ser que elas venham se renovando e ficando cada vez mais, cada vez melhores, mas a ideia é de que a gente consiga, num âmbito cada vez maior, ir agregando novas informações, agregando novos diálogos, novas reflexões, com busca a uma aprendizagem mais efetiva por parte dos nossos alunos. Portanto, pensar que o mundo será diferente daqui para frente e será, mas sempre numa progressão daquilo que já se tem, trazendo avanços, trazendo novos elementos, novos recursos que promovam a aprendizagem, que é o papel fundamental da escola, né? Não temos, assim, nenhuma pretensão, nós, na Editora Positivo, de criar coisas, de criar produtos, seja ele na mídia impressa, seja ele na mídia, em outras mídias, que não sejam com o seu foco voltado aos processos de aprendizagem, porque senão perderíamos totalmente qual é o papel da escola. Então, nosso papel fundamental é pensar a escola de hoje,
Pensar a escola que estamos produzindo hoje, amanhã, no nosso cotidiano, e o que é que podemos trazer para dentro dessa escola que nos ajude a dar conta desse jovem, desse aluno, dessa sociedade que temos. Na verdade, a nossa busca incessante dentro do departamento editorial é por produzir novas tecnologias, novos produtos, novos materiais que consigam ajudar os professores, que consigam ajudar as escolas e que promovam nos alunos a aprendizagem. Caso contrário, a escola vai virar um grande shopping center e daí isso vai ter gente que vai fazer muito melhor do que nós, escola. Né? Tem pessoas, empresas especializadas a fazerem isso muito melhor do que no espaço escolar. Agora, se puxarmos para nós, dentro do espaço escolar, qual é a nossa função social, qual é o nosso papel, e aí pensarmos para que a gente possa cumprir rigorosamente e com eficiência e eficácia o nosso papel, o que é que nós precisamos, aí a gente consegue sim produzir bons materiais, bons livros, boas tecnologias para disponibilizar para vocês, para as nossas escolas também, afinal temos escola, e conseguimos aí gerar mudança de comportamento, que é o que nós esperamos, né? Quando há aprendizagem, há mudança de comportamento. E isso é uma atividade que nasce de dentro para fora do sujeito. Por mais que a gente possa trazer vários subsídios para os alunos, vários elementos para que os professores trabalhem, se nós não tocarmos os nossos alunos de alguma maneira, onde haja uma mudança de comportamento, de dentro para fora, e que com isso eles possam ser pessoas melhores, melhores amanhã do que estão sendo hoje, e assim por diante, que com isso eles possam ser pessoas mais educadas, pessoas mais competentes tecnicamente, futuramente, profissionalmente, não teremos cumprido o nosso papel, que é o papel de educar, e por isso nos dedicamos a essa causa de buscar constantemente o que é que nós podemos fazer melhor para termos um melhor resultado do ponto de vista da aprendizagem. E aí sim lançamos mão de tudo aquilo que é possível lançarmos para que a gente tenha uma boa escola. O tema desse seminário, ele é bem provocador, na minha opinião, né? Diferentes designs de ensino e de recursos didáticos, múltiplas possibilidades para a mediação pedagógica. Quando nós estamos falando em diferentes designs, nós estamos sim falando em diferentes formas, diferentes maneiras, diferentes ideias, né? E isso não somente do ponto de vista de comportamento, ou de produto, ou de livro, ou de tablet, ou de celular, ou de mídia. Não, nós estamos falando, inclusive, de diferentes designs de salas de aula, de escola, de aulas propriamente dito, né? Um modelo de sala de aula pode fazer toda a diferença nesse processo que nós estamos aí em constante busca, né? Por exemplo, no ano passado estivemos numa feira de livros, maior feira de livros do mundo, que é a Feira de Frankfurt, e lá tivemos a oportunidade, e depois conversando com o professor João Felipe e a professora Neuza, ambos da Universidade de Lisboa, tivemos a oportunidade lá nessa feira de conhecer alguns designs diferentes de salas de aula, de espaço físico mesmo. Como é que essa sala de aula poderia ser para que ela possa se tornar mais atraente para os alunos, para que ela possa, por meio do espaço físico, gerar novas possibilidades de aprendizagem. Não se trata de aliviar o peso do cotidiano da sala de aula, saindo de uma carteira, muitas vezes não tão confortável, para um sofá. Isso não necessariamente gera aprendizagem, né? Não se trata apenas de espalhar almofadões nas salas. Não se trata apenas de colocar uma mesa coletiva para que todos aprendam como se estivessem num momento mais light para o seu cotidiano. Muito provavelmente, a junção de todas essas possibilidades e a variação de momentos diferentes dentro de uma aula é que podem produzir um efeito melhor daquilo que temos e do que esperamos em relação à qualidade da aprendizagem dos alunos. Muitas vezes,
o fato de permanecermos o tempo todo numa mesma posição, numa mesma sala, numa escolha que não necessariamente passa pela escolha do aluno, pode, não quer dizer que vai acontecer, mas pode levar a um estado de conservadorismo extremo que os alunos perdem o interesse, inclusive por chegarem no espaço da escola, por irem à escola, né? Algumas coisas acontecem de diferente que a gente não sabe muito bem ainda o que é, mas há um desinteresse crescente por parte dos alunos à medida em que a idade vai avançando. E isso todo mundo sabe, né? Quem tem criança em casa, quem tem alunos de educação infantil, os alunos ou as crianças, né, quando não tem aula, por exemplo, eles choram. Né? Vocês sabem disso. As crianças ficam perguntando todo dia se hoje tem aula, se hoje é domingo, né? Quando que acaba o domingo para chegar o dia de ir para a escola, né? Ir à escola é algo muito prazeroso em determinada faixa etária. Quando você fala para o aluno do ensino médio que hoje não tem aula, eles também choram. Mas é de alegria, não é de tristeza, né? Uma criança chora de tristeza quando não tem aula. O que será que acontece nesse espaço de tempo que esse amor vai sumindo? Né? Alguma coisa acontece. Será que nós não temos que nos inspirar um pouco e enxergar, então, o que é que atrai essas crianças para gostarem tanto de ir à escola? Será que é só o brincar? Creio que não. Será que é só o carinho mais afetivo da professora? Será que é essa permanência por muito tempo com a mesma professora e depois as coisas mudam e acaba havendo aquela diversidade de professores? Também não sei. Mas alguma coisa existe que aproxima muito os alunos, que aproxima muito a família do espaço da escola nas séries iniciais, assim como alguma coisa existe que afasta fortemente os alunos e as famílias do espaço escolar quando as séries vão ficando cada vez mais avançadas, né? E isso, naturalmente, acaba gerando conflitos, acaba gerando discórdia, acaba gerando também um processo interno da escola de refletir o que é que nós temos que fazer para manter os alunos na escola, para atraí-los, para que eles estudem, para que eles façam parte do processo educativo, para que a família participe do processo de formação dos filhos de uma maneira saudável, de uma maneira inclusive, que consigam controlar o que está acontecendo, saber o que está acontecendo, faz parte do processo de desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, ser realmente, em algumas fases, monitorado. As famílias têm que saber o que está acontecendo, que caminho o seu filho está tomando, como é que está sendo o desempenho dele. Há todo um investimento, não só financeiro, mas de tempo, de energia, para que os alunos se saiam bem. Então, é nada mais legítimo do que escola e família trabalharem juntos nesse processo. Então, os processos que nós passamos hoje é de tentar descobrir, por meio dessa infinidade de designs que existem aí, qual seria, então, um melhor modelo, inclusive fisicamente, de uma sala de aula. Será que é compor uma sala só com vários ambientes, com várias possibilidades? Pode ser. Será que isso mudaria, né, traria um novo resultado? Há uma frase muito interessante que diz assim: quem faz o que sempre fez, vai ter o que sempre teve. Né? Então, se a nossa prática repete e se repete automaticamente, não dá para esperar um resultado diferente daquele que ele vem sempre nos dando. Que muito provavelmente uma prática repetitiva vai gerar sempre um resultado muito semelhante, ainda que os alunos sejam outros. Quando a gente fala ainda diferentes designs de ensino e de recursos didáticos, né? Então, o que é que nós estamos promovendo para oferecer novos recursos para as escolas? Hoje, a Editora Positivo, mais precisamente o departamento editorial, vem se dedicando muito a essas questões. Né? Temos os nossos livros impressos, mas temos também, atualmente, o livro digital para todas as séries, para todos os produtos do SP e do Aprende Brasil, e o nosso grande lançamento do ano que vem, já para uso no ano que vem, que é o Positivo On, ou o Aprende Brasil On. Viu? A criança até gostou quando eu falei. Positivo On ou o Aprende Brasil On, né? Que é uma nova plataforma digital que será utilizada pelas nossas escolas conveniadas e prefeituras
no próximo ano. Na verdade, até o final desse ano, todas as escolas continuarão utilizando o Portal Positivo ou o Portal Aprende Brasil, mas no final do ano, ambos os portais serão desligados e, dia 1º de janeiro, será ligado, então, o Positivo On ou o Aprende Brasil On. Essa nova plataforma digital, bastante inovadora, com muitas coisas diferentes do que o portal tem, e é como eu disse lá no começo para vocês, não se trata de substituição. Conseguimos trazer até o momento atual os portais como eles são, mas o momento exige uma nova tecnologia, exige uma nova postura, exige um novo produto. Por quê? Porque os alunos estão exigindo novas possibilidades, as escolas estão exigindo novas possibilidades, a sociedade pede novas possibilidades. É impossível pensar educação, pensar escola, pensar produto didático sem levar em conta o telefone celular. Coisa que há 3 anos atrás nem se falava nisso, né? Era um absurdo. Fazíamos com que os alunos desligassem os telefones, ficavam lá nas sapateiras, na porta da sala, daí vibra, daí aquela sapateira faz assim, eles ficam mais ouriçados ainda, né? A gente tendo a certeza que eles estão concentrados, e eles estão lá na porta vendo qual sapateira que vibra, né? Porque os telefones estão fazendo assim. Então, o que fazer para trazer esse dispositivo a favor do processo de sala de aula? Essa é a pergunta. Não pode fazer a pergunta errada, né? O que fazer para banir o celular? Porque não vai resolver. Alguém consegue hoje imaginar a vida sem telefone celular? Tem muita gente que ainda acha que é possível, e de repente até consegue. Não estou dizendo que quem não tem celular não consegue viver, mas não podemos discordar que os telefones celulares entraram para ficar. E cada vez são mais poderosos e trazendo mais coisas. Muitas coisas favoráveis ao nosso cotidiano. Muitas coisas nos ajudando no nosso dia a dia, né? Olhar dessa maneira, fazer uma reflexão com esse ponto de vista é um papel importante para o momento da escola, né? Então, nosso olhar agora acerca do celular, por exemplo, para o Positivo On, é como é que esse dispositivo, que está na mão de 99% da nossa clientela, tá? Como é que ele pode ser útil para os processos de aprendizagem dos nossos alunos? Como é que nós podemos ajudar os nossos alunos a entenderem que no momento da aula não dá para acessar o Facebook? Porque isso é uma questão de comportamento, não é uma questão de conteúdo. Como é que nós podemos ajudar os nossos alunos a compreenderem que no momento da aula não dá para mandar o WhatsApp, que depois vai ter um momento para isso? Esse é o papel educativo que a escola precisa estar inserida, né? Ajudar esses alunos de acordo com aquilo que eles dispõem e que não vai sumir da mão deles. É muito provável que o tablet até suma, né? Mas o celular eu duvido. Virão mais poderosos ainda, hein? Terão celulares mais poderosos ainda do que os que a gente tem hoje, né? Então não adianta a gente ficar imaginando que teremos alunos ainda que vão querer só trabalhar no papel, tá? Não vejo de maneira alguma, e isso nessa feira que eu citei a vocês, do ano passado, não vejo de maneira alguma que a nossa geração, pelo menos aqui está nessa sala, vai viver sem o livro papel, né? Papel vai conviver conosco ainda por muito tempo. Os livros vão continuar existindo, sim. Isso está, no mínimo, aí comprovado para mais uma década, com toda certeza. Nem imagino que eles vão sumir. A tendência é que essas coisas comecem a dialogar cada vez mais. A mídia impressa com as novas mídias, tá? Quando a gente diz ainda múltiplas possibilidades para a mediação pedagógica, é entendendo que, possivelmente, por escolhermos novas formas, novos designs, novos recursos, muitas possibilidades de mediação pedagógica possam surgir, as quais não surgem hoje, muitas vezes pela nossa maneira estática ou quase lenta demais na tomada de decisões para fazer as mudanças, né? Então, provavelmente, novos formatos de aula, de sala de aula, de espaços, né? Entendendo sala de aula não apenas como aquela sala que tem as carteiras, um espaço da escola onde haja interação,
A quadra de esportes pode ser considerada uma sala de aula, né? A compreensão dessa abertura do espaço físico e como é que ele pode ser útil para nós no encaminhamento dos processos de aprendizagem dos alunos. É sobre isso que nós gostaríamos hoje de dialogar com vocês durante esse dia todo. Olhar o que temos, olhar o que estamos fazendo, olhar o que nós estamos produzindo em favor dessa causa, né? Mas muito mais do que isso, nos abrirmos, né, para pensar como é que nós podemos ter espaços diferentes, com metodologias diferentes, com recursos diferentes, e aí sim ficar buscando um resultado diferente. Porque, na minha opinião, como educador, a nossa maior frustração é ficar fazendo a mesma coisa e ter a certeza que a gente vai ter um resultado melhor ou diferente no final, dependendo apenas do nosso interlocutor. Difícil acontecer isso, gente. Milagre está duro de acontecer hoje em dia. Está quase que escasso, né? A gente tem que trabalhar muito, fazer muito, pesquisar muito, estudar muito para conseguir ter alguns resultados. Então, estamos com uma determinada crença que, por meio de livros didáticos bem construídos, por meio de interação desses livros com outras mídias, desenvolvimento de novas mídias, no nosso caso aqui, reafirmo a vocês se surpreenderão com o ON. E pensar o espaço escolar de maneira diferente, fisicamente inclusive, mas é de hoje para amanhã? Não, mas o movimento tem que começar. Se o movimento não começa, não vai ser nunca, né? O amanhã já começa agora, daqui a pouquinho. Então, pensar tudo isso em conjunto e imaginar que nós podemos ter processos de aprendizagem melhores, né? E com isso termos alunos melhores e, consequentemente, pessoas melhores e, consequentemente, estarmos fazendo um trabalho diferenciado do ponto de vista social, porque temos uma função social, acho que é o que vai nos alimentar, nos sustentar e fazer valer a pena todo o esforço da escola, né? Acredito que nós temos aí pela frente também, vocês têm acompanhado na mídia, toda essa mudança, essa reforma que vem agora para o ensino médio, né? Estamos bastante antenados com isso, participando das reuniões, inclusive junto à equipe que está trabalhando nesse processo, né? Não há nenhum motivo para apavoramento, nada, está tudo dentro da normalidade. Para 2017 não acontece nada. Eu digo isso porque no dia seguinte em que saiu a medida provisória, que aliás é uma medida provisória, o nome já diz tudo pode acontecer, né? Pode haver reformulações, alteração, inserção, retirada, pode não existir. Ela é uma medida provisória, ela pode ser cancelada, né? Acho que não é isso que vai acontecer, mas pode, né? Então, como ainda medida provisória, nada acontece para 17. E no dia seguinte que saiu a medida provisória, já tínhamos várias escolas ligando se o material didático já estava adequado à nova MP. Não existe ainda, né? Então, as coisas vão acontecer para 2018, implantação gradativa, cada coisa no seu tempo, né? Ninguém vai fazer nada assim no corre-corre para fazer de qualquer jeito. Agora o momento é parar, estudar, ver o que é possível, ver o que a legislação vai trazer, e aí sim ir fazendo as alterações. Então, nós estamos bastante ligados nisso. Teremos em breve para vocês, já em 2017, informações acerca do que proporemos para 2018, depois 2019 e 2020, porque, como disse, a proposta é de implantação gradativa. Então, em 2018, a implantação começa pela primeira série do médio, depois essa primeira série vai formar a segunda e assim por diante, né? Há mudanças de material didático? Tem que haver adequações, porque o nosso material didático novo, que ficou pronto agora, já temos matéria-prima, digamos assim, para que a gente possa formatar o novo modelo, né, do ensino médio, mas as coisas vão acontecer no seu tempo e acredito que elas são para melhor, né? Muita coisa, muita desinformação acerca de disciplinas que caem, que não caem. As coisas estão sendo feitas assim com muita calma, então não tem que ter nenhum tipo de pavor, né, do que vai acontecer, porque nós vamos ajudar essas nossas escolas aí, vocês, né, nessa transição, porque é importante para nós também fazermos essa transição de uma maneira bastante tranquila. Então vamos
usar esse nosso dia de hoje, convido vocês a usarem o nosso dia de hoje de maneira bastante reflexiva acerca do que temos, que no caso é o que vocês fazem hoje, sua prática, seus espaços, mas do que poderíamos ter diante daquilo que a gente vai ouvir das pessoas que vão conversar conosco e que vão sim tocar profundamente nessa questão dos novos designs da sala de aula, dos novos modelos, e com isso gerar novas práticas. Saindo desse movimento de que fazendo a mesma coisa teremos resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Resultados diferentes nas suas escolas, nas nossas escolas, virão como consequência de uma mudança da nossa prática. Caso contrário, é mais um ano do mesmo, é fazer mais do mesmo, tá? Desejo a vocês, então, um ótimo dia, muito obrigado pela presença, a todos também que não estão aqui, mas que estão nos acompanhando, tenham um ótimo dia e vamos trabalhar porque tem coisa para fazer, tá bom? Obrigado, até a próxima. Convido agora o Davi para dar continuidade e só queria retomar um ponto. Esse momento de hoje, que é muito importante para vocês, para nós, só está sendo possível de acontecer graças ao empenho de duas pessoas fundamentais aqui no trabalho, no departamento editorial, que é o professor Arilson, cadê? Aqui, e o professor Davi, ambos coordenadores do departamento editorial, da área de assessoria, e que pensaram o evento como um todo e fizeram todo esse contato com a Universidade de Lisboa. Também a nossa equipe de marketing, a Viviana e o Walter, que estão nos dando suporte, para que tudo esteja de acordo e harmonizado, para que tenhamos um dia gostoso, tá bom? Obrigado, Arilson, obrigado, Davi, bom trabalho para vocês. Tá bom. Obrigado, professor Joseph, pelas palavras. Pensando em novos designs e ambientes de ensino e aprendizagem, desde o último ano, nós estamos nos valendo, além das apresentações presenciais, também em apresentações online. Então, dando continuidade a esta ideia de novos designs, a palestra que vamos assistir agora foi pensada nessa modalidade híbrida, com palestrantes presenciais e online. Então, para realizar a palestra intitulada Os Livros Digitais da Editora Positivo, uma nova possibilidade para a integração curricular das práticas de ensino na educação básica, chamo ao palco os palestrantes Arilson Sartorelli Ribas e Cassiano Novak. O professor Arilson é doutorando pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, na especialidade de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, e desde 1999 exerce a função de coordenador das áreas de Ciência da Natureza do Departamento Editorial e de Tecnologias Educacionais da Editora Positivo, atuando com formação continuada de professores nas áreas de Ciências, Física e Química. Cassiano é formado em Design Gráfico pela Universidade Católica do Paraná, cofundador da premiada agência de design gráfico Aliens Design, com mais de 12 anos de experiência na área editorial, atuou na criação de projetos gráficos para livros didáticos em mídia impressa e digital. Atualmente é supervisor de conteúdo digital da Editora Positivo, desenvolvendo livros digitais, sites e objetos educacionais digitais para todos os níveis de ensino, com solução premiada pela Associação Brasileira de Ensino à Distância para o uso de orientações metodológicas em livros didáticos digitais. E como palestrante online de Portugal, apresento o professor João Felipe Matos. O professor João Felipe é catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, é diretor do programa de tutoramento do FCT, Technology Enhanced Learning and Societal Challenges, do curso de doutoramento TIC na Educação e dos mestrados em Learning e Formação à Distância e Ensino da Informática. Coordena o Centro de Competência e Tecnologia e Inovação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, vocacionado para o apoio à iniciativa de escolas e professores no domínio das tecnologias digitais, em colaboração com o Ministério da Educação de Portugal. Com a palavra, Arilson. Bom dia a todos.
Bom, para iniciar os trabalhos, então nós organizamos a palestra em 3 momentos. O primeiro momento, nós vamos trabalhar com a contextualização sobre ideias relacionadas à produção do livro digital. Num segundo momento, nós vamos contar um pouco da nossa história em relação à questão do desenvolvimento e evolução dos projetos do livro. Aí iremos mostrar o estágio inicial que nós estamos e, para finalizar, abordaremos, então, as tendências futuras em relação à produção e desenvolvimento de novos projetos. Tá, então, para iniciar essa primeira parte de contextualização, eu convido o professor João Felipe Matos, que está online conosco, para poder, então, abrir e desenvolver os trabalhos em relação à contextualização. Muito bom dia. Eu quero começar por agradecer à direção Positivo e, em particular, aos colegas que agora mesmo apresentaram, agradecer esta oportunidade de novo partilhar convosco algumas ideias e em conjunto com os meus 2 colegas, o Wilson e o Cassiano, trazer-vos esta mensagem sobre os livros digitais. Eu queria começar por, e pedia que passassem no slide seguinte, eu queria começar por interrogar esta questão da geração que nós temos hoje na escola. E ao fazer esta interrogação, nós encontramos tipicamente 2 tipos de literatura, seja em publicações de relatórios, seja em livros, digamos, destinados ao grande público, e o exemplo que está a ser projetado é o exemplo de um certo tipo de literatura que, neste caso norte-americana, com este título provocador, A Geração Mais Burra, e tem como subtítulo Como a Era Digital Estupidifica os Jovens Americanos e Ameaça o Nosso Futuro. Não se preocupem em ler a citação, eu coloquei apenas para vos dar um sabor deste tipo de relatório, e diz coisas como esta: de acordo com relatórios recentes de agências governamentais, de fundações, de firmas de levantamento de dados, de instituições académicas, a maioria dos jovens nos Estados Unidos não só não lê, nem sequer sabe fazê-lo de forma completa, não trabalha de uma forma fidedigna, perguntem aos empregadores, não visita instituições culturais de nenhuma espécie, nem vota. Eles não são capazes de explicar os métodos científicos básicos, dar as indicações dos fundamentos da sua história ou indicar o nome dos representantes políticos locais. E o relatório continua. Reparem que é um tipo de literatura que apresenta uma visão catastrófica do que são os jovens atualmente e já agora jovens abaixo dos 30 anos. Slide seguinte, por favor. Este tipo de literatura contrasta com um outro tipo de literatura e, no fundo, um outro tipo de posição relativamente ao contexto em que estamos atualmente. E com este título, Born Digital, nascendo digital, o tipo de posição que é colocado é, reparem, completamente diferente. Diz, estas crianças, estes jovens são diferentes. Eles estudam, trabalham, escrevem, interagem uns com os outros de forma muito diferente daquelas em que nós crescemos. Eles leem blogs em vez de lerem jornais, muitas vezes encontram-se online antes de se encontrarem pessoalmente, provavelmente não sabem o que é um cartão de acesso a uma biblioteca e mesmo que possuam, não o usarão. Provavelmente eles arranjam a sua música online, às vezes de forma grátis, às vezes ilegalmente, mais rapidamente mandam uma mensagem instantânea no telemóvel do que combinam um encontro através do telefone, etc. Portanto, é um tipo de
relatório, neste caso traduzido já num livro, que apresenta uma visão muito distinta da primeira e que reconhece apenas a diferença. Diz-nos, estamos a viver uma época, e já agora não é apenas neste momento, ela está a ser vivida já, digamos, pelo menos há uns 10 anos atrás, é uma época diferente em que os jovens, as pessoas são diferentes, e aqui eu queria estender esta ideia não apenas aos jovens, mas mesmo aos adultos. Não é preciso fazer nenhum levantamento de dados para reconhecer que hoje os adultos têm comportamentos muito diferentes daquilo que tinham há 10 ou há 15 anos atrás. Eu apostaria que na sala onde estão, 99,9% das pessoas, 99,9% das pessoas têm o celular ligado, embora sem som, mas estará ligado no silêncio. É uma aposta que faço e não vale a pena levantarem o braço quem tem o celular ligado no silêncio, mas eu diria que a esmagadora maioria tem. E a razão é apenas porque nós queremos estar ligados. Nós, jovens, adultos, queremos estar ligados. As razões que fundamentam esse nosso desejo de estar ligados, estar contactável, são razões sociais, psicológicas, afetivas, são diversas, mas é um elemento que nos permite reconhecer como a atualidade, neste momento, e o contexto é muito diferente. Slide seguinte, por favor. Ao mesmo tempo, é importante notar que há tendências pedagógicas que, com base no reconhecimento de que os jovens são diferentes, tendências que se têm vindo a impor numa variedade de países, numa variedade de orientações escolares. Eu refiro-me em particular à colaboração. Esta colaboração é uma colaboração, em primeiro lugar, pensada entre os jovens, entre os estudantes, entre os alunos, mas também estendida aos professores. É uma tendência forte e que deve ser cultivada e estimulada. Por outro lado, uma tendência é a questão da responsabilidade, ou seja, a ideia de que cada vez mais é necessária a responsabilização dos jovens, dos estudantes, pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias trajetórias. Esta ideia da responsabilização contrasta com algo que no passado era considerado, digamos, os jovens ao entrarem na escola era considerado como aqueles que era preciso educar a todo custo, era preciso moldar. Naturalmente que a escola tem essa função também de educar, de moldar, de formar num sentido amplo, mas este apelo e esta tendência para a responsabilização está presente nos ideários pedagógicos de muitas escolas em muitos países no mundo. Por outro lado, há uma tendência para se apelar à flexibilização do espaço e do tempo, isto é, tornar flexíveis os espaços onde se trabalha e os tempos. Todos reconhecemos que a escola é um dispositivo extremamente importante, na medida em que oferece oportunidades que não existem fora da escola. Isto é verdade em Portugal, é verdade no Brasil, é verdade em todo o mundo. A escola tem uma importância fundamental exatamente porque nos permite encontrar oportunidades de aprendizagem que não encontramos fora da escola. Mas essas oportunidades têm que ser rentabilizadas e a flexibilidade é uma tendência identificada nos movimentos pedagógicos mais recentes. Essa flexibilidade estende-se também ao tempo. Há uma terminologia que muitos de nós começam a utilizar, que é a terminologia dos cenários de aprendizagem. Em inglês, os anglo-saxónicos eles dizem learning scenarios. Eu muitas vezes prefiro a expressão em inglês, porque em português de Portugal e português do Brasil também, o cenário tem um sentido cênico, passo o pleonasmo, tem um sentido distinto. E o learning cenário é uma modalidade de pensar atividades de aprendizagem que coloca muito o ênfase no estudante, no aluno. Isto é, compete à escola e ao professor criar, desenhar cenários de aprendizagem que sejam estimulantes,
importantes para as aprendizagens que se pretende obter. E isto é uma tendência pedagógica muito forte atualmente. Slide seguinte, por favor. Qual é a situação no que diz respeito aos livros digitais ou aos manuais digitais escolares? Nós encontramos, eu diria, virtualmente em toda a parte, em qualquer ponto do mundo, encontramos recomendações. Isto é, qualquer carta de orientações pedagógicas ou curriculares, na maioria dos países, recomenda que os livros tendam a integrar elementos digitais, seja através de ligações, hiperligações a sítios na internet, seja eles próprios assumirem uma forma progressivamente digital, mas o que nós encontramos fundamentalmente é recomendações. Há ainda poucas experiências de trabalho efetivo com livros digitais ou manuais digitais nas escolas. E os argumentos que são apresentados são muitas vezes a questão do acesso com qualidade à internet, são muitas vezes também a questão do custo dos equipamentos, tablets, nomeadamente equipamentos de suporte dos manuais digitais, mas cada vez menos estes argumentos têm valor, isto é, cada vez mais nós vemos os preços dos equipamentos a descer e o acesso à internet a tornar-se universal. Portanto, há muitas recomendações, mas percebe-se que os movimentos e as tendências neste campo vão muito atrás daquilo que é o desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, há um novo computador híbrido, um laptop híbrido, ou há um novo tablet com certas características, e aí vai, digamos, a pedagogia atrás da tecnologia. Isso não é necessariamente mau, mas é fundamental que esse movimento seja refletido, isto é, não pode ir a escola e a pedagogia atrás do desenvolvimento tecnológico a todo custo. É fundamental que as perspectivas pedagógicas e, no fundo, aquilo que é a orientação escolar ajude exatamente a formatar ou a moldar aquilo que a tecnologia pode oferecer à escola. Naturalmente, nós sabemos quais são as razões desta situação, é muito mais poderoso toda a economia e toda a indústria tecnológica, é muito mais poderosa do que todo o campo da educação, em termos sociais, mas é importante termos esta consciência e sermos capazes de não inverter, não queremos que a pedagogia vá à frente da tecnologia, mas equilibrar e articular estas duas dimensões do trabalho. Por outro lado, é fundamental pensar a atividade escolar e o papel do manual digital na escola, e pensá-lo significa considerar os múltiplos aspectos que estão envolvidos quando se pensa na utilização do manual digital na escola. O slide seguinte, por favor. Há diversos aspectos a considerar, múltiplos. Aliás, esta multiplicidade de aspectos a considerar na integração curricular dos livros digitais é bem reveladora da complexidade do que é a educação, do que é a escola. É talvez uma das organizações mais complexas, porque não só porque envolve as crianças, os jovens, mas porque envolve os professores, os educadores, os técnicos de educação, a administração, e envolve os pais e encarregados de educação, isto é, envolve uma população imensa. E quando nós por vezes dizemos que uma escola tem 6.000 alunos, a escola tem 6.000 alunos, mas tem um número muito superior de pessoas envolvidas, nomeadamente os pais, nomeadamente todos os técnicos de educação que fazem com que uma escola funcione. E, portanto, reconhecendo a complexidade dos aspectos a considerar quando se pensa na integração dos livros digitais, eu coloquei, digamos, selecionámos alguns, o primeiro dos quais, não é por acaso, é o professor, é um aspecto fundamental. Não há escola feita sem o professor. As teses do Ivan Illich,
com as quais eu até simpatizo, mas não me parece que sejam realizáveis, embora tenham um valor utópico como utopia, mas não me parece que sejam realizáveis no estado atual, e portanto continuo a considerar o professor como elemento fundamental em qualquer organização escolar, em qualquer nível de ensino. E daí a pouco, mais tarde, voltaremos ao professor a propósito da sua formação, mas o professor acompanha evidentemente as opções pedagógicas que eu referi há pouco, o que determina a natureza das atividades que são propostas na escola. Não me refiro exatamente ao tipo, à tipologia de atividade, mas à natureza da própria atividade, isto é, o que é que está na sua raiz, em que é que ela se fundamenta a atividade que nós propomos aos nossos alunos quando entramos numa escola, numa sala de aula. Naturalmente, o aspecto da cultura digital é fundamental. A cultura digital existe em termos da sociedade, ela integra progressivamente a escola, mas é um fator muitíssimo importante a considerar aqui. O acesso, que eu referi há pouco, é um elemento que felizmente, tem progredido também num sentido positivo, e há outras questões importantes, pedia o slide seguinte, por favor, há outras questões importantes a considerar, nomeadamente aquilo que são os objetivos de aprendizagem da escola. Os objetivos, ainda há pouco foi referido na introdução, os objetivos de vez em quando parece que mudam. Eu digo parece que mudam porque quando nós temos aqui em Portugal, pelo menos, um novo governo, uma nova orientação governamental, às vezes um novo ministro ou ministra da Educação, um novo diretor-geral da Educação, mudam os objetivos. Mas muitas vezes eles mudam aparentemente, isto é, os objetivos fundamentais de aprendizagem na escola permanecem. E ainda bem que assim é. Isto é, ainda bem que há objetivos fundamentais que vão permanecendo, vão evoluindo também, mas que não mudam a partir de uma pequena mudança curricular determinada pelas autoridades educativas. Portanto, uma questão importante a considerar na introdução dos manuais digitais é, obviamente, os objetivos de aprendizagem que a escola tem, as opções e as possibilidades pedagógicas que conduzem à aprendizagem, e aqui virão a seguir os meus colegas falar exatamente das possibilidades pedagógicas, daquilo que é a mais-valia, o valor acrescentado dos manuais digitais. Uma questão, ou um conjunto de questões muito importante, é a questão das tecnologias digitais como elementos de mediação. A mediação é a questão fundamental em educação, isto é reconhecido em qualquer orientação pedagógica, e a mediação é feita, como nós sabemos, na escola, a mediação é feita fundamentalmente através da oralidade e um pouco da escrita. A oralidade ainda é aquilo que é a forma de mediação mais importante, aliás, veja a situação presente em que eu estou fundamentalmente a usar como elemento de mediação das ideias que partilho convosco, estou a usar a oralidade. Há uma projeção de um slide, mas evidentemente eles são apenas um suporte mediador, a questão fundamental continua a ser a oralidade. No que diz respeito aos artefactos tecnológicos, em particular aos manuais, o manual digital tem um poder de mediação imenso, que aliás ainda não está explorado nas escolas, como sabemos. Ao mesmo tempo, devo chamar a atenção para a questão da transparência das tecnologias digitais. Infelizmente, a tecnologia ainda não está tão avançada como seria interessante que estivesse. Nós estamos neste momento a utilizar um sistema de videoconferência que é bastante transparente, isto é, ninguém está muito preocupado se estamos a usar esta ou aquela aplicação, o que importa é que as pessoas ouçam e acompanhem e vejam o que se está a passar, mas naturalmente quando eu pego um livro ou um manual digital, a transparência deve ser total, isto é, eu não devo ter problemas tecnológicos de nenhuma espécie, eu devo envolver-me profundamente com os processos e os conceitos que estão no manual digital e, portanto, ele deve ser absolutamente transparente. Finalmente, queria chamar a atenção para duas questões importantes quando se equaciona a integração de manuais digitais nos currículos e na escola. E eu refiro-me à qualidade da experiência dos alunos e dos professores. A qualidade da experiência, como nós
nós humanos reconhecemos, a qualidade da experiência é aquilo que determina a nossa ação. Quando nós temos uma boa experiência num restaurante, a nossa tendência é para repetir essa boa experiência. É claro que as leis de Murphy também nos indicam que se a minha boa experiência num restaurante é repetitiva, as leis de Murphy indicam que provavelmente vai haver uma má experiência. E isso apenas confirma exatamente a nossa tendência para seguir as boas experiências. No caso da escola, é fundamental assegurar que a experiência com tecnologia, em particular com os manuais digitais, com os alunos e também por parte dos professores, é uma experiência de qualidade. Essa questão é fundamental e não se pode imaginar más experiências com manuais digitais, porque evidentemente que irão criar desconfiança, irão criar resistências à mudança que temos que reconhecer, que é a adoção de manuais digitais. Por outro lado, e mesmo para terminar esta fase, esta parte, o pensar e refletir sobre o design das atividades de aprendizagem, foi o ponto com o qual eu comecei, que me parece que é elemento importantíssimo relativamente àquilo que é a integração dos manuais digitais nos currículos e na escola. Obrigado, professor João Felipe. Então, dando continuidade na fala do professor João Felipe, eu gostaria, então, para até contextualizar em relação à questão da evolução e desenvolvimento das tecnologias dentro da editora, alguns aspectos históricos de tecnologias que a editora, ao tentar acompanhar essas mudanças sociais que acontecem, foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos. Então, a editora começou suas atividades em 1979, e a partir daí, então, inicialmente tínhamos um livro impresso, e ao longo dos anos foram sendo acrescidas tecnologias. Então, tivemos o acréscimo de CD-ROM, tivemos a criação de portais, e mais recentemente, então, chegamos à questão da utilização dos livros digitais. Isso a partir de 2013. Só um minutinho, gente, para eu usar o recurso como... Obrigado. Você pode mudar para mim? Tá. Então, chegamos a 2016, início de 2017, com um novo design em termos de recursos didáticos, assessoria pedagógica, recursos para a família e gestão escolar. Então, aqui eu vou me focar especificamente aos recursos didáticos e assessoria pedagógica. Bom, então, para que nós chegássemos até aqui, houve um trabalho muito intenso de todas as equipes, coordenadores regionais, coordenadores de área, assessoria de área, nosso departamento de marketing, com pesquisa de satisfação, para que nós pudéssemos ter resultados e poder projetar ações futuras em relação à questão de desenvolvimento de tecnologias. Bom, além disso, como o Joseph citou também, então, há algum tempo a gente procura tentar participar de congressos e eventos na área educacional e de tecnologia para tentar acompanhar o que está acontecendo, o que está sendo produzido em termos de novas tecnologias e poder, então, projetar futuros projetos, novos designs, desenvolvimentos de ideias, enfim, relacionadas a tecnologias em relação aos recursos didáticos dos sistemas de ensino. Uma outra questão importante de se considerar são documentos que nós encontramos na literatura, como, por exemplo, o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ele é um órgão que produz informação e dados desde 2005 sobre o uso de tecnologias. Inicialmente, esse órgão, ele focava o trabalho dele principalmente
em relação a domicílios e empresas, e a partir do ano de 2010, as pesquisas também começaram a ser realizadas em escolas, né? Então, esses relatórios, eles nos fornecem, por exemplo, questões estruturais de como as escolas estão, o que está sendo utilizado, como nós temos, por exemplo, a questão do Plano Nacional de Banda Larga. Então, todas essas informações também auxiliam na questão da orientação e desenvolvimento dos projetos, assim como os relatórios da Agência Nacional de Telecomunicações. Então, o professor Joseph falou no início da questão do celular, que é uma coisa irreversível, e realmente é. Tá? Então, hoje, esses relatórios nos mostram que as pessoas acessam mais a internet pelo celular do que qualquer outro meio. Tá? Bom, outra questão importante, né, em relação à questão do desenvolvimento do livro digital, é que quando você olha para a literatura, como esse é uma tecnologia muito recente, então há muita gente pensando coisas diferentes sobre a ideia do que realmente é um livro digital. Então tem gente que considera o livro digital um conteúdo simplesmente num leitor de livros, assim como tem autores que consideram outros suportes físicos para inserirmos a informação e a pessoa poder fazer, então, a leitura. Então, enquanto editora, nós não temos a intenção, na verdade, de discutir essa questão relacionada ao conceito de livro digital. E sim, entendemos que a nossa função é oportunizar a vocês a maior possibilidade de acesso à informação que está no produto, no livro digital. Então, por esse motivo, ao longo da sua evolução e desenvolvimento, nós tínhamos a possibilidade de, em projetos diferentes, acesso a meios diferentes do livro digital. Então, em alguns momentos foi possível acessar num desktop, num notebook, num tablet. Agora, no projeto novo, ele também vai ser possível de ser acessado no celular, enfim. Então, nós estamos tentando acompanhar a evolução do que está acontecendo na atualidade. Bom, outra questão importante nessa discussão é a questão dos objetos educacionais digitais que se fazem presente no projeto do livro. Tá? Então, a gente procura olhar para a literatura existente sobre a produção de livros, inclusive sobre olhar para o edital do Plano Nacional do Livro Didático, que define o que é um objeto educacional digital. Tá? Então, em termos de projeto e de design, alguns objetos educacionais digitais em nossos livros, eles aparecem no formato de ícone, como ali eu estou posicionando para vocês. Então, nesse projeto novo, vídeos, áudios, textos, jogos educacionais, e multimídia. Então, esses são ícones que aparecem de maneira mais evidente. E outros objetos educacionais digitais, eles vão aparecer na própria navegação. Ele aparece como uma linguagem inerente da própria tecnologia que é o livro digital, de toda a sua interatividade que ele permite. Bom, outra questão de citar para vocês, então aqui eu tenho até a professora Vitória, que está presente ali no cantinho. Então, a professora Vitória, desde a primeira implantação que nós tivemos da primeira versão do livro, juntamente com as equipes de tecnologia, o Cassiano também acompanhou, foram feitos estudos nas nossas escolas. Então, nesse trabalho, eles filmaram e acompanharam o desenvolvimento de 1.500 aulas, para que nós pudéssemos ter mais recursos e mais informações para poder direcionar projetos futuros. Então, em termos de evolução e desenvolvimento, acredito que eu tenha abordado as principais ideias com vocês. Depois eu vou ficar à disposição para perguntas, e eu vou passar, então, agora a fala para o Cassiano, que vai poder mostrar um pouquinho mais
do nível atual que nós chegamos com esse novo projeto no livro digital do ensino médio. Obrigado. Bom dia. Muito bom poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente está desenvolvendo na editora e falar também um pouco da evolução do nosso modelo de livro digital, como o Adilson comentou. Essa versão do livro digital que eu vou mostrar para vocês é a nossa versão 3.0 do nosso livro, a terceira geração de livros, a terceira evolução que a gente fez na forma de fazer e também na tecnologia que a gente utilizou para montar o livro. Quando os livros digitais iniciaram, a gente ainda fazia livros, não entrando na questão do conceito, como a Adilson comentou, mas livros que a gente prefere chamar de livro digitalizado, que era trazer o livro impresso para dentro de um dispositivo digital. E quando a gente começou a evoluir na ideia do livro, a gente queria entender qual que era o ganho pedagógico que a gente podia oferecer com dispositivos de tecnologia dentro da sala de aula. E qual que era o ganho pedagógico que a gente tinha ao trazer o livro impresso para dentro do tablet ou do celular, né? A gente tinha o entendimento que não havia ganho nenhum e que a gente precisaria usar todas as ferramentas, as possibilidades disponíveis no tablet, e que a tecnologia, que vídeos, áudios, interatividade em geral, proporcionava para a gente fazer isso. Então, a gente buscou fazer um livro que se aproximasse da linguagem dos alunos também, do que ele usa no dia a dia, né? Ele vive nesse mundo digital, e muitas vezes, quando chega na escola, ele vai para uma outra realidade. Então, a gente buscou fazer um livro que fosse um aplicativo. O livro que vocês vão ver, ele é basicamente um aplicativo, vocês vão ver na forma de navegar, como isso funciona, né? E também tem a preocupação do design, da forma como ele consome, da usabilidade, que fique fácil, que fique intuitivo para ele fazer o consumo do conteúdo. Bom, o material, ele tem rapidamente aqui um manual de uso, eu não vou me alongar, mas a gente vai navegar juntos, vocês vão perceber, por exemplo, esses ícones aqui no canto superior direito da navegação, que servem para você poder ir e retornar das páginas que você precisa, acionar as suas OMs e as notas. Nós temos diversos ícones gestuais que mostram como o aluno ou o professor, quem estiver usando o livro, deve interagir com esse conteúdo quando encontrar algum desses ícones. E também a diferença entre os objetos digitais que existem lá dentro, se são áudios, vídeos, se são objetos que usam gamificação, que a gente procurou fazer muitas coisas com gamificação também. E os ícones que mostram se há coloração artificial, escala numérica, diferença de cor na imagem, que isso é bastante comum, quando a gente usa no impresso a gente tem a escala, e como aqui a gente pode muitas vezes usar a pinça da página, mudar tamanhos, então a gente usa esse tipo de recurso para explicar as diferenças. Bom, navegando no livro propriamente dito, nós temos uma distribuição aqui entre os volumes da coleção. Eu estou entrando aqui no volume 1, e aí já aparecem as disciplinas. Eu vou entrar na disciplina de geografia, e aqui a gente já tem uma distribuição de todo o conteúdo. Então, vocês percebem que eu não entrei naquele modelo antigo de livro, que era uma biblioteca com uma capa do livro. Eu já estou navegando dentro do livro no formato de um aplicativo, como eu comentei. Então, entrando aqui, nós temos o equivalente ao que seria o sumário do livro, trazido ainda aqui nesse mesmo formato, mas aqui já com a interatividade entre as páginas. Então, por exemplo, eu poderia aqui acessar direto a página 16, e vou usar o ícone do canto superior esquerdo aí,
abrir aqui para retornar ao menu inicial. Então, eu posso fazer essa navegação de forma mais fácil, e posso também simular o que seria folhear o livro, um livro impresso, indo página a página, folheando ele para a direita. Todas as aberturas de todas as unidades do livro, ele traz a opção do professor fazer também leituras de imagem. Então, no impresso, muitas vezes nós temos imagens e a gente não consegue explorar tudo que a gente gostaria que o professor poderia fazer com aquela imagem, e no digital a gente tem essa possibilidade. Então, aqui nessa abertura, por exemplo, nós temos a imagem ali tratando do cultivo, né? O cultivo de arroz, e o professor correndo a imagem para o lado, ele tem a possibilidade de completar aquela imagem e ter uma imagem de alta definição para fazer também uma leitura da imagem. Então, a imagem como um conteúdo, né, é mais do que a gente consegue utilizar no livro impresso, porque as possibilidades aqui se ampliam, e inclusive ele pode usar a questão de pensar a imagem, né, e enfim, dessa forma ele usar mais recursos que ele não poderia fazer no livro impresso. Nós tivemos a preocupação de fazer blocos de texto pequenos, então vocês percebem que o conteúdo fica leve na página, né? O aluno ele não olha um conteúdo muito extenso. Então, isso foi uma preocupação proposital que nós tivemos para que ficasse atrativo de consumir também, né, aquele conteúdo. Ao você olhar, você olha blocos de texto pequenos, você passa uma página, você já tem uma outra página com algum tipo de interação. Então, isso faz com que você vá rapidamente consumindo o conteúdo de forma mais leve. Nessa página, nós temos lá no canto superior direito também 3 números ali, número 1, 2, 3. Esses números são referentes a orientações metodológicas. Então, vou abrir de novo esse menu ali, onde eu usei para fazer a navegação para o sumário. Vocês notam que também tem um botão OEMs. Então, eu acionando o botão de OEMs, eu tenho as OEMs, que são as orientações metodológicas 1, 2, 3 para o professor. Então, a gente conseguiu também, com esse recurso, trazer o livro do professor para o mesmo livro. Então, facilitou a navegação, o professor ter que abrir no impresso, né, o livro de orientações, ou um livro só do professor. Aqui, com esse recurso, a gente conseguiria disponibilizar 2 livros na mão do professor, na verdade. E aproveitando que eu estou falando desse navegador, eu vou mostrar o terceiro recurso que nós temos aqui. Nós já temos escolas utilizando apenas o livro digital, tem escolas que há 3 anos já utilizam apenas o livro digital, e então nós tínhamos que fornecer recursos para que ele pudesse consumir e usar o livro como ele estava habituado a fazer, ou seja, vamos supor que durante uma aula o professor falasse alguma coisa que não está no livro, ou desse uma indicação que aquilo era alguma coisa importante, que pode ter relação com uma prova, e o aluno precisa fazer anotações sobre isso. Então, ele abre a parte de notas. Aqui eu já tinha uma nota, mas eu vou retirar só para vocês verem o funcionamento. Vou salvar novamente. Eu abro uma nota sem nada e faço uma anotação, por exemplo, que o professor disse que isso ali era importante. Salvei, posso navegar pelo livro e retornar. Quando eu abrir, a minha nota vai estar aqui. Então, eu posso, página a página, inserindo anotações, né, de coisas complementares ao conteúdo que foram tratados apenas em sala de aula. Existem recursos como aqui a palavra antrópica, que são recursos de glossário, ou podem ser de hiperlinks. Então, muitas vezes, quando esse tipo de recurso, que já é bem habitual também na internet, aparece no livro, da mesma forma, ele é uma interação ou uma informação extra para o uso do aluno. No caso aqui, é um glossário, é uma informação mais simples, e a gente opta por deixar isso fechado muitas vezes, como um box complementar, justamente pela questão do design, que a gente comentou várias vezes. Pode ver que tem uma preocupação com o design no ponto de vista tamanho de fonte, blocos de texto, tamanho do bloco de texto, respiro visual. Então, essas informações ficam fechadas para que a página fique leve, fique bem atrativa. Mas todo o conteúdo continua disponível, é o mesmo conteúdo que está no impresso, apenas disposto de uma outra forma. Questão da linguagem, que eu comentei, uma linguagem bem contemporânea, né, que dialoga bastante com o aluno do ensino médio. Os ícones, aqui nós temos um exemplo de ícones onde nós temos mais de uma foto, por exemplo. Então,
passando o dedo aqui em cima dessa foto, eu tenho informação que são 2 fotos. Poderiam ser 3, 4, 5, independente da quantidade. Essa é uma facilidade que a gente tinha e que no livro impresso, muitas vezes, a gente não tem essa possibilidade devido à limitação do espaço, né, da impressão e tudo mais. Aqui nós temos mais um exemplo com essas fotos, e um primeiro exemplo de objeto digital. Esse é um objeto mais simples, eu vou mostrar alguns aí, alguns um pouco mais complexos, mas o primeiro exemplo é uma questão também que o professor poderia trabalhar a leitura de imagem, e algo que seria impossível a gente disponibilizar no impresso. Por exemplo, uma navegação que ele tivesse 8 imagens e pudesse ampliar essas imagens para ter uso em alta definição. Então, pela questão de espaço no impresso, a gente nunca conseguiria disponibilizar esse tipo de recurso. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem de pintura rupestre, que o professor ou o aluno poderia navegar por essa imagem aqui, por dentro da pintura na caverna, e abrir uma imagem complementar, como eu mostrei. Aqui um recurso que foi uma grande inovação dessa terceira geração dos nossos livros, que é a possibilidade de você consumir digitalmente o conteúdo do livro. A gente perseguia isso há muito tempo, né, com a intenção que o livro fosse realmente substituísse o livro impresso para aqueles que desejassem consumir dessa forma. Então, para isso, a gente precisava oferecer a possibilidade de ele resolver todas as questões aqui dentro. Então, você clicando em cima da questão, automaticamente abre o teclado e você pode colocar ali as suas respostas. Ele salva automaticamente. E aqui vem uma outra questão importante quando a gente trabalha isso, que é a questão da portabilidade da informação que você colocou. Vamos supor que eu tivesse que deixar esse tablet aqui agora, e eu fiz várias anotações, respondi várias questões, e eu não pudesse levá-lo. Então, eu faria uma cópia de segurança na nuvem de tudo que eu fiz aqui agora, iria embora, em outro local eu acesso com outro tablet, com o meu login e com a minha senha, e todas as informações que eu coloquei aqui agora estariam disponíveis lá nos mesmos campos no outro livro. Então, a portabilidade dos dados é uma outra vantagem imensa que o aluno, que o professor, que nós, em geral, podemos ter com esse tipo de recurso, que você não precisa necessariamente estar carregando o dispositivo físico para ter os dados onde você precisar. Você só precisa fazer uma cópia e ter todas as informações em nuvem, como a gente já tem hoje muitas coisas em Dropbox, enfim, memórias de fotos de celular, no serviço que as operadoras nos oferecem, aqui é da mesma forma. Lembrando que esse livro, ele é offline, tá? Ele foi pensado para ter uso offline, para facilitar o uso em sala de aula. Tem alguns recursos que dependem do uso da internet, alguns livros que vocês encontram por aí dependem da conexão. Então, imagina você na sua escola com 30, 40, 60, 80, 100 pessoas precisando dividir a internet ao mesmo tempo. Não há velocidade de banda suficiente para que um uso online de um livro dê uma experiência adequada para o usuário. Então, a gente pensou num livro offline justamente para resolver esse tipo de questão. Tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês está offline aqui no meu tablet. Eu usei a internet, obviamente, para embarcar esse conteúdo no primeiro momento, e depois disso você pode consumir ele sem necessidade de estar conectado. Então, isso também foi pensado para facilitar o uso em sala, para que vocês não tivessem a preocupação, para que a escola não tenha a preocupação de ter que ter uma infraestrutura, né, muito além do que ela precisa, por exemplo, uma velocidade de internet para um uso compartilhado de 100 usuários ao mesmo tempo. Mas, é claro, se você quiser fazer a questão da portabilidade, você vai precisar sincronizar com a nuvem em algum momento. Gostaria de dar mais um exemplo rapidinho aqui sobre um outro tipo de OID, que são as questões dos mapas, né? Cerca de 60% dos mapas aqui desse material, eles têm a interatividade das legendas também. Então, você poderia aqui, por exemplo, eu estou acionando apenas as correntes frias ou as quentes, as sazonais, ou vendo todas ao mesmo tempo. A gente fez essa opção porque existem, às vezes, mapas em que tem muita informação dentro de um mesmo mapa. Então, você poderia ter a possibilidade de desligar e ligar apenas as legendas que você quer estudar naquele momento, né? E também de compreender melhor alguma informação.
Aqui tem um outro exemplo de OID, começando a ficar um pouquinho mais complexo, e de OIDs que facilitam o entendimento de algum conteúdo. Então, o movimento de translação da Terra, se o professor estivesse projetando esse conteúdo, com apenas um clique aqui na tela, com um tapzinho na tela, ele vai demonstrando numa animação 3D esse conceito da translação. E existem também, complementar a esse tipo de OIDs, animações, vídeos e áudios também. Língua inglesa, língua espanhola, são disciplinas que a gente usa muito o recurso de áudios. Tá? Aqui, mais uma vez, um exemplo de uso de imagem junto com o conteúdo. Navegação por imagem também. Aqui um exemplo de animação no miolo do livro, como o Arilson comentou, nem todos os objetos eles são um objeto à parte do livro, muitos deles fazem parte da navegação do próprio livro. Então, você clicando aqui, eu vou tendo o passo a passo acontecendo aí, no lado direito, né? E lá na imagem, a explicação gráfica de como que é essa orientação pelo Cruzeiro do Sul, ou aqui você poderia estar interagindo com uma rosa, com os pontos cardeais, traçar pontos em cima de um mapa. Então, há uma série de recursos que antes não eram possíveis para livro digital e que a gente trouxe nessa versão do livro. Além disso, o livro ele traz cerca de 3.000 slides. Estou abrindo aqui um exemplo de slides. Então, veja que eu tenho 3 unidades desse livro aqui. E aqui também nos slides eu venho com as mesmas 3 unidades. Então, eu abrindo, por exemplo, cartografia e projeções cartográficas, eu poderia ver como que funciona a projeção cônica. Então, além de todo o conteúdo do lado impresso, cerca de 1.000 animações fazem parte do miolo do livro, que estão dentro da navegação do próprio livro, e 3.000 telas de slides também com animações. Além disso, todos esses slides, quer dizer, nem todos, mas muitos deles, vocês estão vendo um ícone lá no canto esquerdo, bem no meio da página, ele também é uma orientação metodológica. Então, todo o material, além do conteúdo normal das orientações, os objetos digitais e os slides também trazem orientações metodológicas e animações para uso em sala de aula. Complementar a isso, nós fizemos uma biblioteca dos objetos, para que o professor, quando planejar a sua aula, muitas vezes ele viu algum OID durante o planejamento e ele não sabe exatamente, não lembra exatamente onde está aquele OID, então nós temos uma biblioteca de OIDs por unidade, para ficar mais fácil do professor utilizar isso se ele quiser fazer a projeção. Então aqui nós temos vários dos OIDs que nós já tínhamos visto ali, o Hubble, correntes marítimas. Vou mostrar mais um aqui, que é um exemplo de OID com vídeo. A projeção conforme de Mercator é um tipo de representação das coordenadas do globo terrestre em um planisfério, ou mapa. As regiões do globo que estão próximas da linha do Equador permitem uma representação no mapa muito similar em relação à forma e escala. Mas à medida que nos aproximamos das latitudes dos polos, a diferença de escala e forma fica mais acentuada, causando uma distorção no mapa projetado. Como resultado, temos um mapa que sofre distorções nas altas latitudes. Bem, como eu comentei, são mais de 2.500 objetos, então existem objetos digitais de toda a natureza, que para facilitar o uso. De forma resumida, acho que mostra as possibilidades que o livro digital traz e a possibilidade de ampliação que tem de recursos para uso em sala de aula. E eu devolvo a palavra, então, para o professor João Felipe. Retomando a nossa apresentação, eu gostava de chamar a atenção para o slide seguinte, aquilo que é sugerido pela literatura relativamente à questão da formação dos professores. Nós encontramos numa variedade de documentos, sejam documentos do Brasil, de Portugal, de outros países, encontramos, como eu disse há pouco,
diversas recomendações, e uma delas, que é muito consistente, é a questão da formação dos professores. A formação dos professores é, evidentemente, uma preocupação de todas as comunidades educativas, e essa preocupação ultrapassa a questão das tecnologias e ultrapassa a questão dos manuais digitais, como sabemos. Mas, em especial no que respeita à utilização e à integração no currículo dos manuais digitais, essa formação dos professores merece uma atenção especial. Por exemplo, no Horizon Report, que é um relatório publicado anualmente, já a edição de 2016, indica como uma das questões centrais e uma tendência também forte a questão da formação dos professores, especificamente para a utilização de recursos digitais em educação. Essa formação é algo que se sabe que em muitos países não há capacidade de realizar presencialmente, isto é, em condições em que desejavelmente o trabalho seja realizado, ou seja, face a face. Muitas circunstâncias estão associadas a esta dificuldade, por vezes é a questão do espaço. Eu sei que no Brasil toda a lógica de distâncias é muito diferente do que se passa na Europa e, por exemplo, do que se passa em Portugal. Não é? Eu quando digo a um amigo meu que vou a Coimbra almoçar e comer leitão da bairrada, são 120 km e as pessoas estranham que a pessoa vá andar 120 km para almoçar. No Brasil, 120 km não tem qualquer significado, as distâncias são muito diferentes. E, portanto, reconhece que a questão da distância e dos custos envolvidos na deslocação é um elemento importantíssimo. Mas também há a questão do tempo. Cada vez mais os professores têm tarefas associadas que não permitem uma gestão do tempo que o leva a deslocar-se ou da sua escola ou da sua residência a um centro de formação, ou um local onde possa existir formação. Portanto, há uma tendência para que uma parte substancial da formação seja realizada à distância. Não significa que se fale necessariamente de ensino à distância, mas significa que essa dimensão de trabalho, por um lado, assíncrono, ou seja, dar ao professor a possibilidade de adotar o seu próprio ritmo na aprendizagem e na formação. Por outro lado, a questão de evitar, pelo menos diminuir a deslocação aos locais de formação. Isto não coloca num estatuto menor a questão da importância da formação face a face, presencial, não é isso? É uma questão de ajudar a resolver um problema que cada vez mais ocorre numa variedade de comunidades e países. E, portanto, esta tendência para a formação, assim como ela valoriza a formação do professor, é uma tendência que toma também ela vantagem das tecnologias digitais, em particular das redes e em particular das modalidades de e-learning que conhecemos. Eu vou passar a palavra ao Arilson, que vai seguir, certo? Certo, estou retomando aqui, professor. Bom, ainda em relação a essa questão da formação, então, apesar de existir toda uma legislação brasileira que incentiva e orienta para o uso das tecnologias, a gente observa na prática que os professores ainda apresentam resistência ao uso da tecnologia. Mas, pensando nesse aspecto, a editora, então, desde sempre, ela trabalhou com a formação de professores, orientando para o uso dos seus produtos. Em relação ao livro digital, não é diferente. Então, a partir de 2013, a equipe de assessoria teve acesso a uma nova tecnologia por meio de plataformas digitais, em ambientes virtuais de aprendizagem. O que foi possível nós começarmos a repensar o modelo que temos atualmente, e não só trabalharmos de maneira presencial, mas também à distância, por meio de cursos de educação à distância. Então, só para citar, esse ano a gente está em desenvolvimento ainda com um projeto, foram convidados 2.330 professores da área de ciência da natureza,
desses 400 aceitaram o convite para participar de um modelo de formação envolvendo professores de ensino fundamental 2 e ensino médio, então, integrando os nossos recursos à distância e presenciais. Então, passamos, se o professor participa só do presencial, ele tem 8 horas de formação. Com a distância, nós conseguimos ampliar isso para 128 horas de formação. Só para dar um exemplo para vocês, como se amplia a possibilidade de formação e desenvolvimento em relação à questão da formação para o uso da tecnologia, pensando na questão da integração curricular. Em termos de tendência futura também, então só para a gente já ir finalizando, o Cassiano vai falar mais um pouquinho, mas a gente vai se basear nos documentos legais que existem sobre a produção de livros no Brasil, como, por exemplo, o edital do Plano Nacional do Livro Didático, mas tendo como mente que esse documento é um balizador das ações, mas ele não é o único referencial que a gente usa para a produção de livros. Então, Cassiano, para finalizar. Em termos de que a gente pensa para o futuro, já quase presente, né? Futuro bem próximo, é que o livro seja também adaptativo para o aluno, que entenda a dificuldade de cada um, né? Perceba, através, por exemplo, ao final de uma unidade, você pode ter um quiz, algumas questões, e ele vai dar os feedbacks de acordo com a resposta de cada aluno, e também já relacionar esse conteúdo onde ele deva retornar para entender, para retomar aquele conteúdo dentro do livro, através da resposta de cada aluno. Para o professor, isso poderia representar um retorno em termos de gráficos, de resposta analítica, para que ele entenda que, por exemplo, 90% da turma dele não foi bem num determinado conteúdo e que algum problema ocorreu ali, que ou ele deve retomar, ou ele deve fazer algum exercício específico, porque o relatório indica para ele que houve algum problema naquele conteúdo. E também a integração com plataformas como LMS, plataforma adaptativa como o próprio ON. Eu acho que esse assunto o ON pode tratar ainda hoje, né, com maior propriedade. Para finalizar, eu gostaria de chamar o professor Joseph. Bem importante, então, rapidamente, em 5 minutos, quero falar isso com vocês, agora, juntarem essas falas, tá? Nós tivemos lá, primeiramente, a fala do professor João Felipe, trazendo a importância do resgate dos objetivos de aprendizagem, a importância da questão da reflexão sobre espaço e tempo, né? Nós temos um espaço físico, nós temos um tempo didático que não pode ser desconsiderado, e a importância da questão da pesquisa, quer dizer, o que é que o mundo está vendo e fazendo e pesquisando acerca do uso das tecnologias em sala de aula. Na sequência, o Arilson mostrou qual foi a evolução da editora no que tange a esse assunto. Lá ainda década de 90, com a existência, lançamento de CDs, né? E hoje o que temos aí, lançando para vocês para 2017, que é o ON. Num curto espaço de tempo, mas também muito longo ao mesmo tempo, né? Quantas coisas ocorreram e nós viemos lançando. E na sequência ainda, o Cassiano trazendo o livro digital do ensino médio, o qual as suas escolas usarão em 2017, tá? Lembrem, quando falamos em livro digital, não estou falando do ON. Livro digital é um livro digital que acompanha o livro impresso de uma maneira diferenciada. O ON é uma plataforma adaptativa onde também está contido o nosso livro, mas com outras possibilidades de aprendizagem para os alunos. Depois volta o professor João Felipe e resgata a questão também de legislação, a questão fundamental da formação dos professores, né? De como é que a gente vem preparando tudo isso para acontecer no espaço da escola, ainda que muitas vezes nos dê a impressão de uma forma de algo muito lento, mas ininterrupto, tá? O Arilson mostrou desde quando estamos fazendo isso, né? Desde quanto tempo a assessoria pedagógica faz isso, e ainda a questão da legislação. Tudo isso, gente, é preciso ser juntado numa fala só.
né? Que um simpósio tem exatamente essa característica, de trazer falas, né? Uma complementar a outra, mas é importante a gente juntar tudo isso e pensar assim, de tudo isso, o que eu levo para a escola? Né? Porque, muitas vezes, no espaço da escola, a pergunta que nos ocorre é, mas por que tem que ser tudo isso? Por que tanta alteração? Por que isso está acontecendo? O que a gente vai dar conta, o que a gente não vai dar conta? O que a nossa escola consegue bancar, o que ela não consegue bancar? Enfim, eu proporia, para mudarmos a pergunta de porquê, porque os porquês muitas vezes nos trazem mais frustração do que resposta, mudarmos para quê? Né? O psicólogo Viktor Frankl faz isso muito bem. Ele nos convida sempre a perguntar o para quê das coisas e não o porquê das coisas. Porque ele diz assim, quem tem um para quê consegue encontrar diversos comos, né? Então, quem tem um para quê, encontra um como fazer, tá? E convido vocês, então, a saírem daqui perguntando para que é preciso revisitar e rever os modelos de aprendizagem que temos hoje. Para que nessa resposta vocês consigam encontrar o como fazer, que é o que nós, dentro da editora, estamos fazendo. Respondendo ininterruptamente, para que estamos fazendo isso? Para que é preciso ter um livro interativo? Para que é preciso ter um livro offline? Para que precisamos ter um novo formato de aula? Para que o uso do celular é importante em sala? Para que precisa ter slides para os professores? E assim tantos outros. Porque é só conseguindo responder isso que a gente consegue encontrar um como fazer isso para vocês. Caso contrário, os nossos porquês ficam só no porquê, né? Não tem uma justificativa, porque é muito mais fácil ficar no conforto do que trazer inovações. É muito mais fácil. Mas não é esse o nosso propósito, né? Para que existe a escola? Para quê? Para fazer pessoas melhores e tornar a vida das pessoas mais produtiva, mais feliz, mais ao alcance de todos. E se a gente não se preocupar com essa mudança comportamental das nossas aulas, com essa mudança comportamental de professores, de alunos, de famílias, nós vamos continuar tendo mais do mesmo. E aí a gente não responde o para quê da finalidade da escola. Então, eu gostaria que vocês, na cabeça de cada um e ao longo do dia, juntassem tudo isso, né, e tentassem responder o para que eu preciso levar isso para a minha escola. Para que é importante eu trazer novos movimentos, novas tecnologias, pensar em novos espaços, em novos designs, e tentar daí responder com isso e encontrar o como fazer. E para esse como nós estamos ajudando, porque torna a dizer, ainda que nossa empresa seja comercial, mas nós temos escola também. Então, quando a gente descobre o como para nós, a gente quer compartilhar o como para vocês. Nesse exato momento em que nós estamos aqui, nós temos aí mais de 6.000 famílias confiando os seus filhos a nós aqui nas nossas escolas. E eu tenho que responder o como para eles também, porque eles também esperam filhos melhores, profissionais melhores no futuro, esperam que a escola ajude a formar os seus filhos. Então, esse convite fica aí, e a certeza de que nós temos esse como. Estamos diuturnamente fazendo pesquisa para acertar o como e responder aos nossos paraquês. Ok? Muito obrigado, Davi. Agradecemos, então, aos palestrantes, Arilson, ao Cassiano, ao professor João Felipe, ao professor Joseph. E agora, só por uma questão de organização nossa, antes de nós irmos para o nosso COF, eu gostaria de colocar algumas informações para vocês. A nossa programação, ela está colocada em alguns banners lá no foyer, ok? Mas é importante que a gente diga que nós tivemos um pequeno atraso, talvez a gente possa ajustar um pouco agora nas atividades que virão na sequência, né? Então, ali no foyer, nós vamos para o nosso COF, e tem os pôsteres de pessoas que estão apresentando os seus pôsteres, que vocês podem visitá-los durante o COF. Na sequência, nós vamos para as salas de relatos de experiência e para os workshops que estão acontecendo no segundo andar. Nós temos um pessoal de apoio que vai estar orientando a todo mundo para onde ir, ok? Mas também é importante saber que, na sequência, nós teremos o almoço. Aqui nós temos as cantinas, logo na sequência ali do Bloco Azul, que vocês vão poder também almoçar ali. E logo à tarde nós voltaremos às 13h30
para retomar os relatos daí nas mesmas salas onde vocês fizeram pela manhã, ok? Importante agora é o registro da avaliação. Então, cada uma dessas atividades que nós estamos realizando precisa ser avaliada por vocês. Vocês vão encontrar um pessoal também que está com tablets, mas vocês podem usar, já que estamos num evento que está promovendo essa ideia, né, de usar as tecnologias, vocês vão poder entrar nesse endereço que nós vamos disponibilizar, acho que está ali já na tela, está lá? Por favor, pode colocar o próximo PowerPoint na sequência, que nós temos lá um QR Code e um endereço. Quem tem o leitor de QR Code é só captar ali, que ele já automaticamente vai abrir um formulário de avaliação. Então, a atividade agora da primeira, o próprio formulário ele é autoexplicativo, vocês vão seguindo ali a sequência, cada atividade. Então, a primeira atividade da manhã, a palestra, vocês vão fazer a avaliação, tem lá o horário que vocês estão, que aconteceu essa atividade. Por que é importante fazer a avaliação de todas as atividades? Todos receberão online um certificado desse evento. No verso desse certificado, vocês terão lá a frequência ao seminário será dada por cada uma das atividades que vocês avaliarem, ok? Então, 100% de frequência, se vocês avaliaram todas as atividades que vocês participaram, ok? E na sequência, se ficar alguma dúvida, nós temos o nosso pessoal de apoio, podem procurar, que nós vamos orientando vocês, tá certo? Então, agora eu convido vocês a irem até o foyer, aqui logo à frente, para o nosso coffee e a apresentação dos pôsteres. Muito obrigado. Só por uma questão de organização, a gente vai pedir que esse coffee a gente possa fazer em 10, 15 minutos, tá bom, pessoal? Para a gente não prejudicar a próxima atividade. Tá ok? Obrigado.